Fala galera, eu sou o Lucas, sou integrante do PET UFABC, sou aluno da UFABC também. E neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre probabilidade, que é um assunto bastante recorrente nos vestibulares, não só no Enem, né? Então, mais um vídeo aí para a playlist do curso de matemática para o Enem, né? Nós, petianos, nós costumamos ofertar esse curso anualmente dentro da UFBC, mas por questões da pandemia, esse ano a gente está fazendo ele de forma online. Espero que vocês possam aproveitar o máximo, tá? Pessoal, então, sobre probabilidade, qual é a primeira coisa que vem assim na cabeça de vocês, né? Para mim, a probabilidade ela está relacionada à ideia de chance, da chance de alguma coisa acontecer, né? A possibilidade. Uma coisa bem recorrente que a gente tem aí no nosso dia a dia é a questão da previsão do tempo, né? A previsão do tempo, ela é uma probabilidade, né? Não é algo certo, né? Às vezes a gente vê nos jornais, na TV, falar, amanhã vai chover. Aliás, amanhã tem tal probabilidade de chuva, mas às vezes não chove, outras vezes chove. Então a gente lida com dados, né, que a gente não tem certeza. Em alguns casos sim, em alguns casos a gente vai ter certeza que vai acontecer, mas um exemplo bem comum aí pra gente é a previsão do tempo, né? Então, a gente olha nos jornais, nos sites, amanhã tem 70% de probabilidade de chover, né? Então, assim, pode chover ou pode não chover, mas a gente sabe que tem uma alta probabilidade, uma grande chance disso acontecer, né? Pode ser chuva, pode ser dia ensolarado, pode ser neve, dependendo do lugar que for, né? Mas então, para a gente fixar, a probabilidade ela está relacionada a esse conceito de chance, de possibilidade de alguma coisa acontecer, tá? Bom, e para a gente começar aqui, é importante a gente ter dois conceitos bem definidos, tá? Quais são eles? O espaço amostral. O espaço amostral seria o conjunto de todos os resultados possíveis, né? Então, pegando esse exemplo da previsão do tempo aí, o espaço amostral poderia ser chuva, poderia ser, aliás, são todos os resultados possíveis. Pode ser chuva, pode ser neve, pode ser dia ensolarado, pode ser geada. E o evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Aí seria um evento, um desses casos em específico, né? Então, a probabilidade ela é definida como a razão do número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, tá? A probabilidade de um evento A acontecer é a quantidade ou o número de elementos dentro desse conjunto A sobre o número de elementos do espaço amostral. Particularmente, eu prefiro essa denotação aqui, tá? A probabilidade de alguma coisa acontecer é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, né? Eu acho mais fácil pegar essa ideia. Então, aqui, só para a gente entender mais um pouquinho, PA seria a probabilidade de um evento A qualquer acontecer, tá? E NA é o número de elementos do evento A, NS é o número de elementos do espaço amostral. Vamos pegar dois exemplos bem clássicos aí para a gente entender direitinho. Primeiro, um exemplo dos dados. O que seriam esses conceitos no exemplo dos dados, tá? O espaço amostral num dado. Se a gente pegar um dado comum de 6 faces, o que seria o espaço amostral do dado? Seria qualquer face que ele possa apresentar, né? E se é um dado comum, são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É o meu conjunto máximo, é o conjunto total. E o evento pode ser qualquer coisa que acontece, né, quando a gente joga o dado, né? Pode ser o evento número par. O que seria? Seria se o dado caísse com os números 2, 4, 6, né? Então, o evento número par é o conjunto, é um subconjunto do espaço amostral. Tá vendo que o espaço amostral ele tem esse evento A aqui dentro dele, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Qual a probabilidade de, ao lançarmos um dado comum de 6 lados, obtermos um número par? O que seria a probabilidade do número par? Então, pensando naquela ideia, a probabilidade ela é definida como o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis.
Então, se a gente quer um número par, esse número pode ser o 2, esse número pode ser o 4, esse número pode ser o 6, né? Então, são 3 casos favoráveis pelo pelo espaço amostral, pela quantidade de elementos do espaço amostral num dado, que seria 6. Então, simplificando, a gente tem 1/2, tá? E, pessoal, essa probabilidade, ela pode aparecer para a gente em forma de fração, igual está aparecendo aqui, meio, tá? Em forma de decimal, né, que a gente sabe que é 0,5. E a probabilidade, ela sempre vai variar do 0 ao 1, tá? Isso é uma coisa definida, sempre vai acontecer. Não tem probabilidade maior que 1, nem probabilidade negativa, tá? Então, ou ela pode aparecer na forma de fração, na forma de decimal, ou também na forma de porcentagem, né? Que a probabilidade ela está muito relacionada à ideia de porcentagem. O que seria porcentagem? Porcento, né? A gente dividiu um número por 100. Então, se a gente tem 1/2, na maioria dos casos a gente consegue transformar para a gente ter o número 100 como denominador. Então, aqui eu estou multiplicando o numerador por 50, o denominador também por 50, para a gente manter a proporção. E aí temos 50/100. O que seria isso? 50%, né? Então, a probabilidade ela pode aparecer e vai aparecer em termos de porcentagem também. E de forma análoga, a porcentagem ela vai variar de 0% a 100%, né? Não tem probabilidade menos 1% ou probabilidade 101%, tá? Então, isso tem que estar bem definido. Para alguns pode parecer óbvio, mas isso tem que estar bem definido, tá? Não pode ultrapassar esses limites, ok? Então, uma outra pergunta. Qual a probabilidade de, ao lançarmos um dado comum de 6 lados, obtermos o número 2 ou 3? Aí, o que seriam o número de casos favoráveis? Seriam 2, né? Que é o número 2 e o número 3. Pelo total, pelo número de casos possíveis, que são 6. E aí, simplificando, a gente tem 1/3. Tá? Então, um outro exemplo bem comum quando a gente lida aí com probabilidade é a questão do baralho, das cartas, né? O que seria o espaço amostral no baralho? Se a gente pega um baralho comum de 52 cartas, 4 naipes, né? O espaço amostral seria o conjunto de todas as cartas do baralho. E a quantidade desse espaço amostral são 52 cartas, né? Do As ao Rei, são 13 cartas. E para cada carta a gente pode ter 4 naipes diferentes, que é copas, espadas, ouro e paus. E daí a gente pode ter vários eventos dentro desse conjunto, tá? E o evento dama, por exemplo, é o conjunto formado pela dama de paus, pela dama de copas, pela dama de ouros e pela dama de espadas. Então, o número do evento dama, né, a quantidade de elementos do evento dama seria 4, tá? O evento cartas de ouros, por exemplo, é o conjunto formado por todas as cartas de ouro do baralho, né, que são 13. E aí uma pergunta, qual a probabilidade do evento dama e do evento cartas de ouro acontecer? Então, voltando àquela ideia, probabilidade é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, qual seria a probabilidade do evento dama acontecer? A gente tem 4 damas no baralho, né? Como a gente pode ver aqui. A dama de paus, dama de copas, dama de ouros e dama de espadas. O número de casos favoráveis seria 4, né? E o de casos possíveis seria 52. Porque se a gente pega aleatoriamente uma carta do baralho completo, a gente tem 52 cartas. Então, a gente faz essa divisão, tá? E é 1/13 avos. E a probabilidade do evento cartas de ouro? Novamente, quantas cartas de ouro a gente tem no baralho? 13 cartas, tá? Número de casos favoráveis, 13, sobre o número de casos possíveis, 52, simplificando 1/4. Tá? Então, pessoal, a probabilidade ela tem algumas propriedades muito importantes. E isso é bom a gente ter em mente, tá? A probabilidade de um evento impossível é 0, tá? Então, isso já é meio, pode ficar subentendido, né? Mas o evento impossível, ele nunca vai acontecer.
E a gente denota esse evento aqui como esse zero cortado. A probabilidade desse evento impossível, ele nunca vai acontecer, é uma coisa certa. Mas aí é zero, não vai acontecer, né? A mesma coisa é a probabilidade de um evento certo. O evento certo, ele vai acontecer, é 100% de certeza. Então, a probabilidade é 1, ou 100%, né? E a probabilidade, como eu falei nos slides anteriores, a probabilidade de qualquer evento acontecer, ela estará dentro do intervalo de 0 a 1, tá? Pode ser igual a 0, pode ser igual a 1, mas ela sempre vai estar nesse intervalo. A probabilidade ela vai variar de 0 a 1 ou de 0% a 100%. Isso tem que ficar bem claro, tá? E uma outra coisa super importante é a questão do complemento. O complemento de um evento qualquer A dentro do subconjunto S é... Eu acho melhor a gente começar por aqui, né? A probabilidade de A mais a probabilidade desse A cortado, esse A cortado ele representa o complemento. Então, se a gente tem a probabilidade de A mais a probabilidade de A cortado, a soma disso vai me dar 100%, vai me dar todo o conjunto, tá? Mas se a gente quiser saber em específico a probabilidade do complemento do evento, a gente pode isolar ele aqui, como aqui, nesse caso. Então, a probabilidade de A cortado, ou a probabilidade do complemento acontecer, é 1 menos a probabilidade do A. Então, vamos dar um exemplo, pegando esse exemplo aí da previsão do tempo, né? Em um dia, ou pode chover ou pode não chover, né? Então, como a gente calcularia essa probabilidade? Então, se lá no jornal a gente escuta, a probabilidade amanhã de chuva é de 70%. Uma ideia fácil da gente pensar, se vai chover, se 70% de chance de chuva, qual é a probabilidade de não ter chuva? É 30%, certo? Para a gente completar o 100, é 30%. Se 70% vai ser de chuva, 30% vai ser de não chuva, não vai chover. Então, essa ideia do complemento, ela vai ajudar bastante em vários exercícios, tá? A gente vai resolver alguns exercícios do Enem aqui e vocês vão ver. É muito importante a gente sempre lembrar desse complemento, tá? Então, vamos pegar um exemplo aí para a gente começar, para a gente aquecer. É um exercício do Enem de 2015, tá? Então, eu vou ler aqui, vou destacar os pontos importantes. E, pessoal, é sempre importante a gente ler com bastante atenção, porque as questões de probabilidade, elas têm muitas informações nas entrelinhas, tá? Então, sempre qualquer informação que vocês acharem que é de destaque, assim, grifam, sublinhem, não sei, destaca isso, tá? Porque aí vocês fazem uma leitura geral da questão e depois vocês destacam essas partes, porque elas vão te ajudar. Vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Então, o exercício aí do Enem de 2015, ele fala o seguinte: no próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Ó, essa informação é importante, hein? A ideia é que essa aula seja no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é de 25%. E a pergunta é a seguinte: a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Então, o que vocês acham? Aí tem o enunciado, não é tão longo, também não é tão curto. Então, o que é interessante, a minha dica, a gente sublinhar as partes importantes desse enunciado, tá? Então, a primeira que ele fala, em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Então, se chover, não vai ter aula, tá? Não vai ter aula, isso está definido. A ideia é que essa aula seja no sábado, mas então se estiver chovendo no sábado, ela vai ter que ser no domingo. Mas se chover no domingo, aí vai para outro dia, né? Não pode ter aula com chuva. Segundo a meteorologia, a chance de chuva no sábado é de 30% e a de chuva no domingo de 25%.
E ele pergunta, a probabilidade dessa aula ocorrer no domingo é de quanto? Então vamos pensar junto, tá? Então ele quer que aconteça a aula no domingo. Então vamos calcular essa probabilidade. O que seria? O que precisa acontecer? Primeiro, precisa chover no sábado, né? Porque se chover no sábado, não tem aula no sábado. A aula vai ser adiada. Então precisa chover no sábado importante esse E, hein? Precisa não chover no domingo, porque se chover no domingo, essa aula vai ser adiada novamente. Então a probabilidade que a gente tem que calcular é a probabilidade de chover no sábado e de não chover no domingo. Tá? Então como a gente vai fazer isso? O exercício ele já dá essa informação. A probabilidade de chuva no sábado é de 30%. Então essa informação aqui, essa primeira informação nós conhecemos, 30%. E a probabilidade de chover no domingo é de 25%. Mas a gente quer saber a probabilidade de não chover no domingo. Então é aquela ideia do complemento. Se a gente sabe que vai chover, a gente sabe quanto a probabilidade, a chance de não ocorrer a chuva. Isso é muito importante a gente ter anotado isso, tá? Então a probabilidade de não chover no sábado é o complemento. Então a gente faz aquele cálculo do complemento, né? Para chegar ao 100%, se tem a chance de chover de 30%, de não chover vai ser de 70%. No domingo a mesma coisa, 25% vai ser de chuva e 75% de não chuva. Então como a gente faz esse cálculo? Né? Vamos lá. Então a probabilidade desse evento acontecer. Probabilidade, a ideia, é o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então primeiro, precisa chover no sábado. Então qual é a chance de chover no sábado? 30%, tá? 30 sobre 100. Tá? E aqui, uma coisa muito importante de vocês terem isso tem que estar bem claro, pessoal. Quando a gente tem essa informação aqui, ó, tá? A gente quer que aconteça um evento outro evento. Esse E aqui, ele significa uma multiplicação, tá? Então, em outros casos, para ter um exemplo, a gente poderia ter, por exemplo, assim, precisa chover no sábado ou precisa não chover no domingo, né? Esse ou aqui, ele quer dizer o seguinte, pode acontecer um e pode acontecer outro, ou pode acontecer outro. Então, essa ideia do ou, ela está relacionada com a soma. E o E, esse termo E, ele está relacionado com a multiplicação. Isso é muito importante, tá? A gente vai ver na próxima aula, nos exercícios aí, mais exemplos. Mas então isso tem que estar bem definido. E quer dizer multiplicação. Então vamos lá. A probabilidade desse evento acontecer. Aula no domingo. Chuva no sábado. 30 sobre 100. E, então eu vou multiplicar. De não chover no domingo. De não chover no domingo é quanto? 75 por 100. 75%. Então a gente faz essa multiplicação. A gente vai ter no numerador 2.250 sobre 10.000. E daí cortando, a gente fica com 0,22, 0,225. E se a gente quiser passar isso para porcentagem, a gente multiplica aí por 100, a gente tem 22,5%, tá? Então, pode ser que na questão ela apareça assim, as alternativas, pode ser porcentagem, decimal. Então, essas três formas, porcentagem, fração e decimal. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, essa é a probabilidade desse evento acontecer, 22,5%. Vamos voltar na questão, tá lá, 22,5%. Bom, pessoal, um exemplinho aí para a gente aquecer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, posta aí nos comentários, curta o vídeo, compartilha aí com seus amigos. Essa é a primeira parte do conceito de probabilidade. Então, fiquem ligados aí no próximo vídeo e nos próximos também de exercícios que a gente vai resolver, tá? Então, muito obrigado aí pela participação. Eu agradeço. Tchau, tchau.